E a final do Mundial de Clubes vai ter mesmo Palmeiras e Chelsea. Esse jogo tem favorito? Thiago Silva tem ouvido muita gente atribuindo favoritismo ao Palmeiras e ele não gostou. Vídeo de hoje do canal do Nicola, bora repercutir isso e também sobre o aproveitamento nos confrontos entre Brasil e Inglaterra no Mundial de Clubes. Informação importante no Flamengo, Andréas Pereira foi comprado. Valeu a pena? E o que os dirigentes do Flamengo estão fazendo em Paris? Vou falar ainda sobre o Corinthians, que vai precisar gastar bem mais dinheiro com o seu novo treinador. Formações no Vasco com uma dupla de reforços não muito badalada, perto de ser anunciada. Tem ainda informações sobre Marcelo Moreno, de saída agora em definitivo do Cruzeiro, embora ele tenha se despedido com um até breve. Para completar, bora falar também sobre o Bahia, que tem negociações com o Grupo City. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Não sem antes me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo. Criei esse canal no YouTube para deixar você super bem informado das coisas do futebol. Para você não perder nada, é simples. Aperta esse botão vermelho de inscreva-se, ativa também as notificações, assim você é avisado toda vez que tiver vídeo ou o programa do Nicola. O dessa quarta-feira vai começar às 9 horas da noite, combinado? Bom, bora começar a contar tudo sobre esse vídeo, não sem antes lembrar que ele tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas com a qual me dei super bem nessa semana. Terça-feira, a vitória do Palmeiras por 2-0, acertei o placar exato e ganhei uma boa grana. Nessa quarta-feira, imaginei uma vitória mais folgada do Chelsea, mas havia previsto a vitória dos ingleses, também mais um bom dinheiro. E você está esperando o que para começar a apostar? Vou deixar o link no comentário fixo, você vai acessar o site, vai fazer seu cadastro e usar o cupom Nicola para ter 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bom, bora começar com o tradicional giro de notícias. A primeira informação é do Palmeiras, que está tentando na FIFA aumentar sua carga de ingressos para a torcida alviverde. FIFA disponibilizou apenas 2.300 ingressos para os palmeirenses e a alegação da Leila Pereira é que tem mais de 5, 6, 7 mil torcedores palmeirenses em Abu Dhabi. A mudança de palco para a final, um estádio maior, também ajuda o Palmeiras nesse processo de convencimento. Quero falar também sobre a Supercopa do Brasil, agora enfim, de forma oficial confirmada para a Arena Pantanal em Cuiabá. Jogo marcado para o dia 20 às 16 horas, Atlético Mineiro de um lado, Flamengo do outro. É o fim da especulação a respeito da possibilidade de Brasília, Mineirão, entre outras alternativas levantadas nos últimos dias. Seguindo com o giro de notícias, lamentar a morte de Tata, que durante muito tempo foi auxiliar técnico do Muricy, dos caras mais legais que eu conheci no futebol, só 68 anos de idade, muita força para a família do Tata. Por último, bora contar sobre o Auro, muita gente perguntando sobre o lateral direito, vai fechar ou não com o Santos? Os exames médicos devem ser realizados apenas nessa quinta-feira. O Auro havia a previsão de que ele chegaria a São Paulo na segunda, passaria por exames médicos e já seria anunciado. Isso ainda não ocorreu. E enquanto o Auro não é oficializado, queria contar que o Daniel Guedes, que é o outro lateral direito do Santos, ele tem contrato só até a metade do ano. O Santos ofereceu a ele, por meio do presidente Andrés Ueda, a possibilidade de extensão do vínculo até dezembro. Nesse período de 6 meses, ele teria uma redução de 50% dos salários. O jogador até gostou da possibilidade de ficar no Santos com essas circunstâncias, mas houve uma mudança de planos dentro do Peixe e essa proposta foi apagada, foi anulada. Diante disso, a tendência é que o Daniel Guedes espere por outras ofertas de clubes diferentes do futebol brasileiro, beleza? Seguindo por aqui, bora contar a respeito de Marcelo Moreno. Enfim, não é mais jogador do Cruzeiro, uma negociação que já se arrastava nos últimos tempos. Ele estava muito perto de virar jogador do Cerro Porteño, 2 temporadas. O contrato do Marcelo Moreno com o Cruzeiro terminaria em dezembro. A nova diretoria da Raposa havia sugerido para o boliviano que ele ficasse somente até o fim do Campeonato Mineiro. E o pior, com uma redução de 60% dos salários. Moreno lembrou que quando fechou com o Cruzeiro abriu mão de mais de 50 milhões de reais a que teria direito se continuasse na China. Ronaldo Fenômeno disse que não tinha muito o que fazer, que não havia capacidade financeira do Cruzeiro para continuar bancando um atleta de 400 mil reais por mês. E o exemplo do substituto dele justifica essa nova realidade. O Edu, contratado do Brusque, ganha 90 mil reais por mês, ou seja, um mês de salário do Marcelo Moreno paga mais de 4 meses do salário do Edu, que já começou bem com a camisa da Raposa. É uma nova realidade financeira. Bora falar sobre 2 reforços muito próximos do Vasco da Gama, o zagueiro Quinteiro e o volante do Luiz Henrique. Ambos pertencem ao Fortaleza, estão fora dos planos do Vojvoda e pequenos detalhes burocráticos impedem o Vasco de anunciar a dupla até dezembro.
Eles chegam empréstimo gratuito, o Vasco só vai arcar com 100% dos vencimentos. Se você não conhece, apresento os dois jogadores. Quinteiro colombiano, 26 anos de idade, está no Fortaleza desde 2019. Na temporada passada, sem muito espaço, havia jogado ou sido emprestado ao Juventude. Já o Luiz Henrique, que é da base do Flamengo, atleta de apenas 22 anos de idade, esteve no ano passado emprestado ao Botafogo. Eram jogadores que não seriam utilizados no Fortaleza e acabam desembarcando em São Januário. Continuo achando os reforços do Vasco uma grande incógnita. Eu acho que o Vasco tem potencial para pensar um pouco maior. E você, o que pensa? Usa o espaço para comentários para falar o que você está achando a respeito das contratações vascaínas para 2022. Beleza? Bora falar agora sobre a bomba das últimas horas, a possibilidade de o Bahia ser comprado pelo Grupo City, que é dono do Manchester City e de mais 10 times espalhados pelo mundo. Informação que foi divulgada primeiro pelo pessoal do Galácticos. Entrei em contato com duas pessoas, uma do mercado e uma outra que conversou com o Bahia recentemente sobre esse tema. As duas disseram que faz sentido, que existem tratativas. Nenhuma delas afirma que o negócio está fechado ou qualquer coisa do tipo, mas admitem que o Bahia e o Grupo City conversam. Você que acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar que alguns dias atrás eu contei, afirmei, revelei, assegurei que o Grupo City compraria um clube no Brasil. Uma pessoa do mercado havia me afirmado que essa decisão do Grupo City havia sido tomada de forma definitiva. Faltava o principal escolher que modelo e que clube seria o escolhido. O Bahia, através da sua comunicação, afirmou o seguinte, abre aspas, o Bahia informa que não recebeu proposta de nenhum grupo com o objetivo de formar SAF ou qualquer outra modalidade de parceria, fecha aspas. Então quer dizer que o Bahia desmente? Não, o que o Bahia está dizendo é que não existe nenhuma proposta. E o que eu tenho de informação é de que existem conversas. A proposta pode vir a surgir ou a ser apresentada nos próximos dias. Nesse exato momento, Grupo City e Bahia discutem alternativas. Imagino até que o Grupo City tenha outras opções no mercado brasileiro. Afinal de contas, não faltam clubes interessados em se juntar a Manchester City, Girona, New York City, entre outros. Tem time na França, tem time na China, no Japão, na Índia, na Austrália. São 11 clubes, o último desses clubes comprados pelo Grupo City. Essa compra se deu no mês de janeiro. O Bolívar também foi adquirido. Você gostaria que o Grupo City assumisse, administrasse o seu clube? Se pintasse qualquer proposta na Portuguesa, eu seria o cara mais feliz do mundo quando o assunto é futebol. Bora mudar de assunto e falar a respeito de Palmeiras e Chelsea. Decisão que está confirmada para o próximo sábado, nessa quarta-feira, com alguma dificuldade, especialmente no segundo tempo. Chelsea venceu o Al Hilal por 1-0. O gol saiu no primeiro tempo, marcado pelo Lukaku. A impressão que eu tive é de que o Chelsea cansou na etapa final, deixando muito torcedor palmeirense animado com a possibilidade de uma vitória no próximo sábado. É legal contar que o Thiago Silva, zagueiro e capitão do Chelsea, depois da partida demonstrou incômodo com aquilo que ele tem ouvido, especialmente vindo do Brasil. A frase do Thiago Silva é a seguinte: não tem favorito. Embora tenha escutado coisas que o Palmeiras é o favorito, as pessoas têm que ter mais respeito com o Chelsea. Confesso que não ouvi ninguém afirmando com todas as letras que o Palmeiras é favorito. Cheguei a ler que o Casagrande, que o Neto, entre outros, apostam na possibilidade de o Palmeiras fazer um bom jogo e até vencer o Chelsea. Mas não vi ninguém falando, o Palmeiras é favoritaço nesse confronto contra o Chelsea, nem pode ser tratado como favorito. Afinal de contas, o grau de investimento de um clube na comparação com o outro é estratosfericamente diferente. O Chelsea, com apenas um jogador, com o Havertz, que nem é titular, fez um investimento maior do que o Palmeiras para a montagem de todo o seu elenco. Eu sei que dentro de campo a coisa é bem diferente, são 11 contra 11, mas não dá para negar o favoritismo do Chelsea. Talvez o Thiago Silva queira usar isso a favor do time dele, talvez queira evitar um possível salto alto, enfim. Quero saber a sua opinião. Quem é favorito para o jogo? Dá o seu percentual de 0 a 100. Para mim, o Chelsea tem 80% de chances de ser campeão no sábado, Palmeiras 20%. Mas e você? O que você pensa sobre o assunto? Só mais uma estatística interessante. Brasil e Inglaterra se enfrentaram no Mundial de Clubes 6 vezes. Você tem algum palpite? Confesso que eu fiquei surpreso com o resultado. 6 jogos, 2 vitórias dos ingleses e 4 vitórias dos brasileiros.
As únicas vezes em que os ingleses bateram os brasileiros foram nas decisões de 1999, quando o Manchester United venceu o Palmeiras por 1-0, com a falha do Marcos, e na temporada de 2019, a decisão entre Flamengo e Liverpool, jogo muito equilibrado, jogo difícil, mas que terminou com vitória do Liverpool também por 1-0. As 4 vitórias dos brasileiros. Em 1991 ou 81, o Flamengo chegou a fazer 3-0 no Liverpool. Em 2000, na fase de grupos, Vasco 3, Manchester United 1. Em 2005, São Paulo 1, Liverpool 0. E em 2012, na primeira e única participação do Chelsea, numa final de Mundial, Corinthians 1, Chelsea 0. E eu fiquei surpreso. Você já lembrava, imaginava que os brasileiros tinham supremacia contra os ingleses? Bom, quero falar agora sobre Andréas Pereira, mais novo reforço do Flamengo. Já era jogador do Flamengo por empréstimo até a metade do ano. O Flamengo, enfim, fechou acordo com o Manchester United. Compra de 10 milhões e meio de euros por 75% dos direitos econômicos. Hoje, 10 milhões e meio de euros equivalem a 63 milhões de reais. Esse pagamento vai ser feito de forma parcelada até 2024. O United vai manter 25% do valor de uma venda futura. Eu considero o valor alto. 63 milhões de reais por um atleta de 26 anos de idade, que já passou pelo futebol europeu, dificilmente terá uma boa proposta num futuro não muito distante, e um atleta que recentemente acabou falhando num jogo extremamente importante. Foi dele a responsabilidade do gol do Daverson, que valeu ao Palmeiras o título da Libertadores da América. Outro detalhe importante, o Andréas tinha contrato com o United somente até metade do ano que vem. Mais um motivo para o Flamengo barganhar e tentar um valor menor. Pelo que eu tenho percebido, não sou o único a considerar esse valor alto. Torcedores do Flamengo e até uma parte da diretoria não ligada ao departamento de futebol consideram um investimento muito alto. Mas o acordo está fechado e Andréas Pereira fica, em definitivo, vai assinar um contrato com o Flamengo até 2026, tá? Só para completar sobre o Flamengo, é legal contar que Marcos Braz e Bruno Spindel estão em Paris. Consegui a confirmação de uma pessoa próxima ao Juliano Bertolucci que o empresário brasileiro está recebendo a dupla de dirigentes do Flamengo, só não consegui descobrir ainda que se trata essa visita a Paris. A gente sabe que o Flamengo busca um zagueiro e um volante. Quando se fala em volante e França, a gente pensa obviamente no Thiago Mendes, que sempre demonstrou vontade em jogar no Flamengo. Em relação ao zagueiro, difícil imaginar que algum zagueiro do futebol francês possa estar pintando. Enfim, assim que tiver qualquer novidade, conto pra vocês, quem sabe, no programa do Nicola a partir das 9 da noite, beleza? Bora fechar o vídeo para falar a respeito do novo técnico do Corinthians, que certamente, ainda que a gente não conheça o nome, vai ser bem mais caro do que o antecessor, até porque o Silvinho era um dos treinadores mais baratos do futebol brasileiro. O ex-comandante do Timão faturava 280 mil reais por mês. Foi mandado embora, vai ter direito a mais um mês de salário, mais 280 mil. Só para contextualizar, para você entender um pouquinho da situação, o Corinthians conversou nos últimos dias com Jorge Jesus, com Vitor Pereira e com Paulo Fonseca. Todos esses 3 técnicos portugueses pediram salários acima dos 2 milhões de reais por mês. O mais caro deles é o Paulo Fonseca, que pediu 2 milhões e 800 mil mensais. Ou seja, um mês do Paulo Fonseca equivalia a 10 meses do salário do Silvinho. O Corinthians já sabe que vai precisar abrir os cofres, que vai precisar gastar bem mais do que com o Silvinho, mas a ideia é não ultrapassar 1,5 milhão de reais mensais. A busca da ajuda da Taunza, patrocinadora do Corinthians, em relação ao salário do treinador, até esse momento não emplacou. Então o Corinthians não pretende fazer um investimento muito superior a 1,5 milhão de reais, já é muito mais do que os 280 mil que gastava com o Silvinho. Só para arrematar, o Corinthians alega ter um pequeno conforto na folha com alguns movimentos feitos recentemente. O Gabriel, por exemplo, acaba de se mudar para o Internacional, economia de 500 mil reais por mês. Jonathan Cafu deve ser anunciado nos próximos dias como mais um atleta a deixar o clube, mais 250 mil reais economizados. Só aí já são 750 mil, que permitem ao Corinthians alavancar a possibilidade da contratação de um técnico de mais nome. Certamente vai ser mais caro. Você tem palpite? Quem você gostaria que fosse contratado? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, beleza? A gente se vê mais tarde, às 9, programa do Nicola. Não esquece de deixar like, se inscrever no canal e se inscrever no canal de cortes. Abraço, tchau!